Bom, meus irmãos, estamos aqui hoje no nosso quinto dia desse nosso propósito de libertação financeira. Quando nós falamos de libertação, queridos, nós estamos falando do ato de sermos livres e do ato de nós sermos, dos nossos olhos abrirem. Lucas capítulo 4, Isaías capítulo 61, é citado: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, ou seja, esfregou óleo sobre a minha cabeça. Ele me separou para algo e me capacitou para algo, não é? Para libertar os cativos e para pôr em liberdade os algemados, para abrir os olhos e declarar, proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável do Senhor? É uma expressão chamada jubileu. Jubileu é um tempo onde, de 50 em 50 anos, era declarado liberdade a todos aqueles que estavam escravizados ou, ou por dever algo, ou pessoas que perderam as suas terras, perderam seus bens. Quando dá essa época de jubileu, aquilo que é da pessoa retorna para ele. O que é da família retorna para a família. Então há uma restituição, há uma liberação. Tanto é que os negócios são feitos a partir do jubileu. Então, por exemplo, se a pessoa vai vender um terreno, ela vai vender não baseado no valor integral do que o terreno vale, mas sim atrelado a esse tempo do jubileu. Se a pessoa vai fazer um negócio, há um cálculo baseado nisso. Enfim, queridos, esse jubileu é a liberdade, é a proclamação da liberdade. É como se fosse você estivesse preso em uma cadeia e você fosse livre. Me lembra a história de Lázaro. Embora Lázaro fosse é, ressuscitado ali, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Como que Lázaro vem? Todo envolto em faixas. Isso também remete à nossa libertação. Então, muitas vezes, o processo de aceitar Jesus, nós conhecemos, de confessar com a boca e crer com o coração, ela remete o quê? A Lázaro vem para fora. Mas às vezes a gente vai vir todo enrolado em mortalhas, em faixas, e nós precisamos. E olha só, queridos, a parte da libertação das faixas, Jesus mandou, tirem as faixas dele. E isso foi feito a partir dos irmãos. Isso foi feito a partir de ajuda. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos de apoio, de ajuda, e nós precisamos tirar essas faixas. Irmãos, muitas vezes nós vamos ajudar algumas pessoas e o Senhor me mostra como que está a realidade espiritual dessa pessoa. Então eu vou orar, ele me dá imagens, ele me dá discernimento, figuras de linguagem para que eu possa entender. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, pessoas que estão enrolados em faixas. E o curioso, irmãos, é que já me aconteceu duas vezes, por exemplo, de eu ver a pessoa envolta em ou em faixas e a coxa, só a coxa do lado de fora, só a parte da coxa aqui do lado direito. Isso significa o quê, irmãos? A coxa era o lugar da espada, aqui, ó.
lugar da autoridade. Então significava o quê? Que a pessoa ela não tinha que ficar naquela situação. Quando ela decidisse ser liberta, quando ela decidisse procurar ajuda, quando ela decidisse romper essas cadeias, nada seria impossível. Outra vez, eu vi a imagem de uma pessoa em posição fetal. Sabe quando a pessoa está toda de lado assim, como se ela estivesse deitada de lado, em posição fetal, cheio de raízes por cima, muito densas e muitas raízes assim, e só a coxa do lado de fora. Eu falei, gente, que interessante isso. Então significa o quê, irmãos? Outras vezes, você vai ver pessoas com correntes por todos os lados, mas o cadeado aberto. Então essa libertação, ela está ao alcance de todos. Nós só precisamos renovar nossa mente e termos clareza em Deus onde precisamos chegar e buscar isso e nos libertar dessas mortalhas. Então, você tem autoridade. E não, muitas vezes nós vamos ter de sair dessas atmosferas de vitimismo, nós vamos ter que sair dessas atmosferas de medo, dessas atmosferas de dúvida. Esses dias eu estava falando, o que é dúvida? Dúvida é a fé no diabo. Só isso. Assim como a expressão de fé é a nossa confiança em Deus, o medo e a dúvida é a confiança e a fé no diabo. Ponto. E aí, você está se movendo por fé, por medo e dúvida, ou por medo e dúvida? Enfim, queridos. Então a libertação ela vem com esse contexto, esse conceito de te liberar dessas faixas, dessas correntes, dessas raízes que te prendem, para que você tenha liberdade. Porque eu vejo pessoas que até são esforçadas, que se esforçam em trabalham muito, são honestas, são dedicadas, porém não rompe. Então, isso significa o quê, irmãos? Que pode haver um, um conceito de maldição, mal em ação, fruto de alguma desobediência da pessoa ou da família que se envolveu com algo. Você lembra que eu falei que ontem, em Malaquias capítulo 3 versículo 5 que o Senhor seria testemunha veloz contra os feiticeiros? Então a pessoa teve envolvimento com feitiçaria, com idolatria. Ela nunca se arrependeu direito, nunca passou a vida em revista. Então existe uma cobrança. Muitas vezes você vai ver pessoas que no histórico familiar ela foi roubada. Tem história assim, ó, meu avô, meu bisavô era fazendeiro, tinha muitas posses, tinha uma situação assim, 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 mas aconteceu alguma coisa que foi roubado e aí nós perdemos tudo, fomos morar de favor e aí tivemos que começar do zero e aí muita gente assim, com histórico familiar terrível. Quantos já ouviram falar nisso? E aí o testemunha veloz contra os adúlteros. Adultério, queridos, desata uma atmosfera ou maldições na área de miséria e pobreza. Vocês estão entendendo? Então, depois que você resolveu essa parte espiritual, vamos dizer assim,
porque tudo são memórias. O inimigo, ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite, e ele vai nos acusar baseado em quê? Na quebra de princípios da palavra. A gente tem passado aqui alguns princípios, né? Algumas coisas para que possamos quebrar, para que possamos avaliar a nossa vida e pedir perdão ao Senhor, para que essas áreas nossas sejam liberadas. Depois disso, irmãos, nós precisamos eh, de estabelecer questões atitudinais, porque eu vejo muitas pessoas querendo mágica e não milagre, esperando passivamente, quando devem agir ativamente. A palavra nos orienta a termos esperança e não passividade. O que é esperança? A esperança vem de esperançar, que é o quê? Plantei, reguei, adubei, cuidei, fiz tudo que dependia de mim. E agora, o crescimento quem dá é o Senhor. Irmãos, existem milagres extraordinários que o Senhor vai trazer, que o Senhor vai usar alguém para fazer, mas você precisa se movimentar, você precisa cooperar com Jesus, você precisa cooperar com o Senhor e precisa fazer sua parte. Eu vejo muita gente, irmãos, falando, mas até hoje ninguém me ligou para o emprego. Tá, mas quantos currículos você distribuiu? Ah, nenhum. Quer que te chama como? Entendeu? Não é coerente. Então temos que agir de forma diferente para que essas situações também mudam. Então, você vai ter que trabalhar questões atitudinais e questões de fé, orando e declarando aquilo que precisa ser mudado e alterado através da palavra da fé. Porém, você vai ter que ter atitudes de fé que demonstram que você está buscando, quer desatar isso na sua vida. Precisa se colocar em ação com sabedoria e entendimento. Senão não rompe. Eu gosto de uma frase que fala assim, ó, quando você se coloca em ação, o que pode acontecer é, no mínimo, infinitas possibilidades. Você pode se surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer, entendeu? Irmãos, primeira coisa, Jesus não escolheu ninguém à toa. Ah, não, eu vou pegar o Pedro aqui porque está à toa. Não está fazendo nada. Não, irmãos. Eram homens extremamente bem-sucedidos e eram homens ocupados, muito ocupados. Cobradores de impostos, pescadores. Irmãos, pesca era coisa do tempo, entendeu? Era a profissão. E aí você vai ver muitas coisas, muitas lições que podemos aprender aqui. Estão entendendo, queridos? Irmãos, hoje eu quero pegar aqui de forma muito rápida e a gente entra também nas outras coisas para a gente desenvolver. Irmãos, no livro de Gênesis, existe uma expressão, ah, Deus usando José para poder orientar Faraó
porque haveria o ano de sete vacas gordas, aliás, os 7 anos, né? De fartura e também de escassez e de fome. Gênesis 41, versículo 30 vai falar assim, ó, seguir-se-ão 7 anos de fome e toda aquela abundância será enriquecida na terra, esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então o Senhor mostra a Faraó, através da interpretação de José, ele, eles começam a se movimentar e fazer o que precisa ser feito. Uma das orientações eram que as pessoas teriam que guardar um quinto. O que é guardar um quinto? É você guardar 20% do que você ganha. É a gente guardar 20% do que nós ganhamos. Gênesis 41, 34, 36. Faça isso ao faraó e ponha administradores sobre a terra. Tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão e recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome e haverá no Egito para que a terra não pereça de fome. Então, para ser próspero nas finanças, irmãos, mesmo nos momentos de crise, é preciso ter esses planos claros. Você já tem aqui clareza em duas coisas. Lembra que nós falamos que 90% das pessoas no Brasil ganham menos de R$ 3.500? 90%. E se você ganhar R$ 3.501, você já saiu dessa parcela? Então, essa atitude de fé, para mim, é um ato profético poderoso. Sair do, dessa linha, entre aspas, da miséria, da necessidade. Porque exatamente isso, irmãos, isso afeta a gente muito. Porque se não temos finanças suficientes, isso ataca a nossa identidade. Não estou falando que você tem que se apoiar nas riquezas, irmãos. Que você tem que ter, como se fala, ser guiado pelo amor ao dinheiro. Não, irmãos. Mas as suas economias, elas fazem parte do seu propósito também, entende? O diabo não quer que você, ele nem consegue fazer você se esquecer de Deus, porque você olha para a natureza, você vê Deus. Você olha para, você respira, né? Você sente a bondade de Deus. Não tem como isso aqui ter vindo do nada. Então tudo revela Deus. Deus não, o diabo não quer tirar Deus de dentro do coração dos homens. Apesar de que os homens estão aprontando pra caramba, né? Porém, irmãos, o diabo quer que você deixe a Deus por último. E você quebra aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E deixe ele em segundo plano. Não, irmãos, é colocar Deus em primeiro, pedir para que ele abençoe, para que ele envie os clientes. Lembra que nós fizemos exercícios lá? Você ganhar R$ 3.500, 3.501. Eu te dei ali pelo menos 30 coisas que você pode fazer. Se você não for preconceituoso, se você não for orgulhoso, se você não for preguiçoso, vai fazer o que precisa ser feito e vai conseguir. Irmãos, pode não ter emprego, mas trabalho nunca vai faltar. Quem está entendendo? Faça algo para vender.
Pare de esperar e comece a esperançar. Comece a lançar sementes. Ah, mas parece que tudo que eu faço se perde. Irmãos, começa a ver aonde estão as áreas furadas e rachadas da sua vida e começa a reparar. Fala, Senhor, eu quero pedir perdão por essa área, como eu tenho conduzido, assim, assim, assim. Eu sou teimoso mesmo, sou obstinado, sou orgulhoso, não aceito ajuda, mas a partir de hoje, o Senhor está confrontando essas áreas na minha vida e eu vou pedir ajuda. Eu vou seguir os conselhos que a palavra diz. Eu vou correr atrás disso aí, entendeu? Então, irmãos, primeira coisa que nós vamos ter que trabalhar é, muitas pessoas aqui estão dentro de um contexto de dívidas, dentro de um contexto de dívidas. Então, você precisa colocar, listar tudo que você deve, tudo. Quem você deve? Existem pessoas que confiam em você, pessoas físicas, né? As primeiras pessoas que vão estar na lista aí que você precisa pagar são os seus fornecedores, os seus credores ou as pessoas que te emprestaram um valor e precisa fazer um plano de ação para isso, certo? Segundo, precisa haver um plano para reduzir as contas do que você precisa fazer a 60%. Depois, 10% você vai doar, que são seus dízimos. 10% você vai guardar. A gente está falando aí já de 80%. 5% é livre para gastar. Ah, eu quero comprar um sorvete, eu quero fazer algo. Então, pelo menos nessa época que você está em dívidas, né? Gastar. E outros 5% você vai guardar em espécie dentro da sua gaveta. E já foi quanto? 90. E 10% você vai investir. Investir em alguma coisa que vai te dar uma renda, entendeu? Gente, tem muitas, muitas coisas que você pode fazer. Vender bijuteria, vender chocolate, bombom. Eu conheço uma moça que ganhava 60 mil por ano vendendo bombom. E o discurso dela era simples: olha, compra bombom de mim que eu quero fazer um intercâmbio. Eu não sei o que você precisa, o que que você está querendo alcançar, mas, sabe, irmãos, até tava brincando, né?
A mulher teve coragem de entrar, olha a ousadia, né? Dentro de um espaço daquele de shake da Herbalife para vender bombom pro povo. Então nós vamos precisar, irmãos, juntos, porque me incluo também nisso, alinhar a nossa vida a essa realidade aí. E começar a acertar essas contas. Então, fazendo essa divisão aí, você pode colocar em contas, em envelopes, como é que fala? Você pode colocar em potes, tá entendendo? E fazer essa divisão inteligente aí, até você sair das dívidas. Depois, você consegue distribuir isso como quiser, né? Com inteligência. Mas muitas vezes, queridos, nós não guardamos, não poupamos, não somos negligentes nisso aí. E o Senhor tem nos chamado ao bom senso e nós aplicarmos isso aí. Primeiro, faça um raio-x de quanto você deve. Levante os fornecedores, as pessoas que confiaram em você e comece a praticar isso. Primeiro, você vai ter que, lembra, uma lista daquilo que você sabe fazer. Não é o que você quer fazer, é o que você sabe fazer, o que você quer aprender para aplicar e conseguir resultado nessa área. E daquilo que ganhar, 60% pagar contas, 10% que são seus dízimos. E aí você pode reduzir, se você conseguir reduzir para 50% a parte de pagar contas. Pastor, 100% não está dando, então precisa gerar mais. Por isso que eu estou estimulando a eu gerar mais, entendeu? Não para de pensar com a limitação. Olhe pelos olhos da fé. 10%. É, eu vou até. Amém? Glória a Deus. Então, dado aí esse, esse conselho, não é? Nós agora continuamos aquela lista de pecados que nós precisamos abandonar ou passar em revista. Não sei se vocês viram lá no, lá dentro do grupo, aquele documento, né? Então, imprima aquilo ali ou marque aí no seu celular essas áreas, entende? Então, ontem nós terminamos sobre, no ponto 17, desejar enriquecer-se rápido, jogar na loteria, querer ganhar dinheiro fácil. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Ó, carregar pecado sem confessar. 18. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Pecado oculto, irmãos, é uma coisa que não deixa de se prosperar. Tem pessoas, por exemplo, da sua família, existem segredos terríveis que vão levar para o túmulo.
Já vi essa expressão, né? Não sei que eu não falo para ninguém. E é exatamente nessa área que o inimigo tem ganhado vantagem e não deixar essa pessoa prosperar. Então essa pessoa precisa confessar, precisa trazer para a luz. Bem-aventurado cujo aquela iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Uma acusação. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e os meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão passava ou pesava sobre mim, e o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e perdoaste a minha iniquidade e o meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruirei e instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados de toda sorte e não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos, todos que sois retos de coração. Vão confessar os pecados. Então, você vai confessar para qualquer um? Não, irmãos. Para quem pode te ajudar, para quem vai guardar a sua vida, teu pastor, o teu líder, uma pessoa de confiança. Você precisa abrir isso aí, que sua vida comece a andar, trazer para a luz. 19. Conservar vício ou hábitos pecaminosos. Provérbios capítulo 23, versículo 31. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. 20. Aparentar ter o que não tem. Provérbios 12, 9. Melhor é o que estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. 19. Provérbios 19, 7. Uns dizem se ricos sem terem nada, e outros dizem pobres sendo muito ricos. 21 ali. Demonstrar orgulho pelo dinheiro e os bens que tem. Vaidade, uma das expressões de orgulho. Ostentar, né? É muito comum isso. Nas redes sociais. Tudo para quê? Necessidade de aprovação, conseguir like, preencher um buraco que está lá dentro. Provérbios capítulo 15, versículo 25 diz: O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. 22. Fazer promessas a Deus e não cumprir. Queridos, precisamos colocar isso diante do Senhor. Provérbios 17, 27 diz: Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então vi o trabalho e toda a destreza em obras que provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Então faça uma promessa a Deus e cumpra. Lembra das promessas que você fez a Deus. E nós vamos orar te liberando disso. Nós precisamos nos liberar dessas coisas. Faça essa lista aí. Ter ânimo dobre, dupla opinião. De manhã você tem uma ideia, à tarde você tem outra, de noite você tem outra. Não tem uma firmeza de pensamento. Não, é esse aqui, é esse aqui. Não, irmão, só define isso aqui e faça aquilo que precisa ser feito até que se cumpra.
Eu gosto muito de um negócio chamado plano de 90 dias. É você fazer algo por pelo menos 3 meses, para depois mudar de opinião. E lógico que no meio do caminho você vai fazendo os ajustes, né? Entendeu? Tiago capítulo 1, versículo 5 a versículo 8. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Provérbios capítulo 8, versículo 20 e 21. Fruto da boca, o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E por último, hoje, a avareza, o amor ao dinheiro. Provérbios capítulo 12, versículo 15 a 21. O caminho do insensato aos seus olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém cuja a tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria vem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Os resultados dessa união, os vícios, devem ser abandonados. Fazei morrer, pois a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia e o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Provérbios capítulo 28, versículo 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele penúria. Irmãos, o que eu estou falando aqui é trabalhar a intenção correta, é colocar os valores sob prioridade. Tomar atitudes de fé corresponde àquilo que você tem buscado. É fazer um pente fino nas nossas vidas e ver quais são essas áreas de pecado que nós estamos fluindo, que nós estamos dentro do terreno do inimigo, fluindo em Mamon e não em Deus. Amém? Vamos orar? Alguma dúvida, pessoal?
Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, colocamos diante da tua presença as nossas vidas, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Precisamos, Senhor, do Senhor, Deus. Precisamos colocar em prática aquilo que precisamos, Senhor, agir. Senhor, eu oro por todos aqueles que têm dívidas, Senhor, e precisam honrar. Que o Senhor, Deus, dá uma ideia, Senhor, gere algo para que eles possam, Deus, fazer, aplicar para aumentar a sua renda e conseguir acertar essas contas. Senhor, todos aqueles que estão tendo dificuldades, Senhor, que o Senhor venha trazer olhos de entendimento para que possamos mudar e ver aonde está escoando as finanças. Que possamos todos aqui, Senhor, juntos, operarmos no Senhor e na força do teu poder, Pai. E crescermos de fé em fé, de glória em glória, com prudência e diligência, Senhor, para esse tempo. Senhor, que nesse tempo que o Senhor está nos dando uma certa abundância, que possamos, Senhor, guardar em celeiros, assim como fez José, Pai. Aquele povo foi obrigado a guardar 20% do que tinha. Hoje nós podemos fazer isso espontaneamente. E eu peço que o Senhor, Deus, nos direcione e nos ajude para que possamos fluir nisso, Pai, e não sermos negligentes nessa parte. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, quero te adorar e conduzir, Deus, essa nossa adoração ao Senhor. Te agradecer em nome de Jesus. Te glorifico, te adoro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu dia possa ser próspero, possa ser cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio do temor do Senhor, cheio de fé, cheio das virtudes do Senhor em nome de Jesus. E sigamos avançando. Amém? Shabbat Shalom. E você tenha um dia de paz, de alegria e muito produtivo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.